Olha, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso Jornal do Piauí o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Ele está aqui conosco no Jornal do Piauí de hoje, ao lado de Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, para que a gente possa fazer aqui o nosso Em Tempo Real de hoje, começar em tempo real na nossa tarde de hoje. Antes de mais nada, boa tarde, doutor Silvio, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde, Elivaldo, boa tarde a quem nos assiste. Lídia Brito, seja bem-vinda, Lídia Brito, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, doutor Silvio, Elivaldo, boa tarde a todos que nos assistem. E também vou cumprimentar mais uma vez Elivaldo Barbosa, que já esteve aqui conosco, mas não custa nada, né, Elivaldo? Boa tarde. Não custa nada, que é isso. Boa tarde, Joelson, doutor Silvio, que há algum tempo não nos dá o prazer de uma entrevista, a Lídia e a você que segue nos acompanhando. Bom, o doutor Silvio tem sido lembrado constantemente como um nome possível para voltar ao PSDB e assumir um protagonismo político, principalmente depois das dificuldades que o PSDB enfrentou com o desaparecimento, com a morte do ex-prefeito Firmino Filho. O nome dele tem sido posto, lembrado por lideranças políticas constantemente. E aí fica a pergunta, doutor Silvio está disposto a voltar à vida pública tal como foi em outro tempo? Doutor Silvio, essa disposição existe? Como é que se trabalha esses diálogos? Gelson, primeiro, muito obrigado, porque eu pedi para vir aqui hoje, porque disse que na vida tudo tem uma medida. Então, vocês já insistiram várias vezes para falar de política e eu preferi o silêncio, até em respeito à memória do Firmino. Sim, sim. Mas hoje eu aceitei e até pedi para vir por conta de outros fatos, no caso da gestão municipal, desencadeado por essa questão da cultura, patrimônio da cidade. Então, sobre política, o que é que tem acontecido nos últimos dias? Com a partida do Firmino, que ninguém esperava, nós fomos procurados pela liderança do PSDB e a história completa, resumida, é o seguinte. Um determinado dia, que eu não lembro mais que ano foi, o Firmino nos chamou, presentes o Luciano, presidente do PSDB estadual, o Edson Melo, municipal, o deputado Marden Menezes, Charles Silveira e outras pessoas, com o seguinte argumento. O Firmino era brilhante politicamente e também. E ele fez um histórico dizendo o seguinte, que nós sempre tentamos ser governo do Estado e não tivemos sucesso com o professor Al, com o Chico Gerardo, com ele, Firmino e comigo. E um dos motivos, segundo ele, era que a gente não tinha capilaridade no interior do Estado, que a gente sempre se limitou à capital Teresina, e é verdade. Então, que um dos caminhos seria a gente, alguns membros do PSDB, irem para o PP, com quem sempre tivemos bom relacionamento. E assim fomos. Naquele tempo, o convite era para ele, Firmino, ir, eu e outras pessoas. Eu achei que o Firmino não deveria ir, porque ele tinha um cargo eletivo. E eu disse, Firmino, para mim tanto faz, PSDB ou PP não vai mudar nada, porque os meus princípios serão os mesmos. Fomos, né? Na campanha do Luciano, por eu não apoiar o PT, a candidatura do PT, a qual o senador Ciro era aliado e candidato, eu me desfiliei do PP, para poder fazer a campanha do Luciano, em quem eu acredito, e lamento ele não ter sido eleito. Voltei ao PP, porque as condições eram as mesmas, e com essa partida do Firmino, fui novamente procurado e disse que a gente tinha que ter alguma organização. Primeiro, que a gente reagrupasse todas essas figuras, esses personagens, que ao longo de muitos anos cuidaram de Teresina, os militantes, o partido e tanta gente que ajudou a construir Teresina, para ouvir essas pessoas, saber o que é que elas se concordavam nesse reagrupamento, nessa reaproximação. Todos concordaram. Segundo ponto, que os dirigentes do partido fossem à deputada Lucy comunicar esse fato com uma questão de respeito a ela e ao partido. O senhor chegou a conversar com a dona Lucy? Não conversei. Mas foi a minha sugestão que está valendo. Ela viajou, deve estar chegando hoje, e eles irão conversar com ela. Naturalmente, de forma respeitosa, como deve ser. O senador Ciro já tem conhecimento. Então, com esses fatos mais recentes, apressou a minha decisão de voltar a ter uma atividade política. Já começa a surgir acusações, porque em política tem acusações levianas,
né? E eu não aceito, venha de onde vier. Eu não sou candidato, meu nome não está disponível para as próximas eleições. Então está disponível? Não, mas eu vou fazer política. Eu vou participar, sabe por quê? Filiado ao PSDB? Filiado ao PSDB. Vou dar mais uma informação para vocês aqui. O Chico Gerardo, também ex-prefeito de Teresina, volta ao PSDB comigo. E volta à política também, à atividade política? Não é candidato, mas ele volta em respeito à cidade que também ele teve a oportunidade de cuidar. Então, o Chico Gerardo e eu voltaremos ao PSDB, a data a ser marcada pelo partido. O senhor diz assim, não volta, não será candidato. Isso se refere a 2022, eu sei que está muito distante, mas 2024... É porque vocês querem prever o futuro, eu não sei prever o futuro. A minha família é contra eu ser candidato e eu respeito muito a minha família. Então, até meus netos pequenos acham que eu não devo. Então, se essa conjuntura mudar, houver concordâncias, houver encaminhamentos e me convencerem, eu tenho todos os meus direitos preservados. Nada me impede de ser. Mas não tem, nesse momento, um propósito de ser candidato. O senhor considera um ponto delicado, importante, até que ponto, em que medida, esse diálogo com a dona Lucy e com o senador Ciro, né, que são os dois nomes que o senhor citou, o senador Ciro e a dona Lucy. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do diálogo com eles e a aproximação que o senhor tem com esses dois nomes. Contatos diários, contatos permanentes, amizade, como é que tem sido essa relação? Na verdade, eu fui muito mais amigo do pai do senador Ciro, do velho Ciro. Sou amigo pessoal, quero bem a mãe dele, a Eliane, um bem muito grande e de muito tempo. O Ciro veio depois. E essa amizade se transferiu. Admiro o Ciro, eu acho que é um político que sabe agregar, tem ajudado muito o estado do Piauí, e acho que ele colocou o nome dele à disposição para ser candidato. O tempo dirá. Isso aí é uma coisa que não tem definição ainda, assim, não tem nada definitivo. Mas é o caminho natural do PSDB. Né? E claro que essas conversas passarão, bom, que regras são essas? Como é que vai ser isso? Né? O que é que pensa o Estado do Piauí? Sempre colocar o Estado em primeiro lugar, não colocar as questões pessoais. Né? Não tem... E aí, Joel, só completando, veja bem, quando o professor Wall me convenceu de fazer gestão pública, e eu não me arrependo, mas é sacrifício, mas é também a oportunidade de servir, eu me prometi a mim mesmo que eu não pediria nenhum privilégio, nenhum favor, nem a Wall, nem Chico, nem Firmino, e isso eu fiz. Eu me prometi e cumpri. Nada pedi a nenhum deles, nenhum. Membros da minha família não ocuparam cargos na gestão pública, nenhum. Né? E as falsas amizades, porque o poder fascina muita gente e é preciso ter muito cuidado com o poder. Diz que para conhecer as pessoas você vê poder ou cachaça. Né? Então, eu tive poder, não bebo, mas o poder não me seduziu. Não tenho saudade, acho que foi uma oportunidade e isso passou. Mas a gente pode ajudar? Pode. Eu acho que Teresina merece. Eu recebi dela tudo que eu tenho, do ponto de vista material, a minha família, meus amigos. Eu não sei viver sem meus amigos. Foi aqui, portanto, eu não posso me negar a isso. Lídia Brito. Agora, doutor Silva, essa estratégia que o senhor relatou aí de saídas de lideranças do PSDB para o progressista, hoje vocês avaliam que, de certa forma, prejudicou o Ninho Tucano, prejudicou o PSDB, essa estratégia? Não sei, eu acho que, como eu disse, foi uma ideia do Firmino, nós concordamos e fizemos. Não sei te avaliar isso, se perdeu, se... O fato é o seguinte, o PSDB tem uma presença forte em Teresina, o Firmino foi prefeito 4 vezes, a população confiou nele 4 mandatos, não é pouca coisa. Eu fui reeleito, Lídia, só lembrando, com 72% dos votos. De cada 100 votos válidos... 2008, né, na reeleição. Na reeleição. E deixei a prefeitura, olha só que... Até eu fiquei preocupado. 92%, quer dizer, de cada 100 teresinenses, 92 apoiavam a nossa gestão. Isso é uma coisa que assusta e aumenta a responsabilidade. Então, eu posso reclamar de nada. Eu sou apenas grato. Muita gratidão. A dona Lucy retorna ao PSDB? Não sei. Essa visita será feita e, naturalmente, é uma decisão dela, pessoal. A relação política do senhor com a ex-primeira-dama, a deputada estadual? Não, nós não temos relação política. Eu deixei a prefeitura, vocês sabem por quê. E, desde então, a gente não tem. Nós estamos, de certa forma, distantes. Doutor Silvio, o senhor tem conversado com lideranças do partido
E na Câmara a gente tem observado uma posição do PSDB de não se colocar como oposição, de evitar, alguns vereadores até evitam falar que são oposição, afirmam que são independentes. Como é que o senhor vê nesse momento que o partido está aí buscando essa reconstrução, o partido evitar se posicionar nesse momento e usar essa estratégia de ser independente, não oposição? Esse negócio de independência, tudo na vida é relativo, né, Lídia? Eu vou te falar do coração. Eu acho que essa história de oposição, de situação, de governo, eu acho que tem que existir. Pobre do governo que não tem oposição, porque ele vai se sentir um rei, um monarca. Não é isso. É preciso ter oposição para fiscalizar, para criticar, para fazer assim. Eu te confesso, toda vez que tiver uma coisa boa na gestão atual do doutor Pessoa, pode me perguntar que eu venho aqui aplaudir, agradecer pela cidade também, no que me compete, e venho aplaudir. E agora, a partir desses fatos recentes, se vocês me procurarem, eu vou criticar naquilo que couber. Então, eu tenho minhas mãos limpas e minha boca livre. E vai permanecer assim. Criticar quando merecer e aplaudir quando merecer. Eu acho que é tão óbvio isso. Mas só para reforçar, o senhor acredita que o PSDB deve se colocar na oposição? Não acho não. Eu acho que ele deve apoiar aquilo que for bom e ser contra naquilo que achar que não é conveniente. E aí, por isso, essa aí é a arte da política. Eu acho que deve apoiar a gestão atual naquilo que for bom para a cidade, que for correto, e deve ser a oposição, né, naquilo que não for. Não pode ser um alinhamento obtuso, né? Aí é burrice. Mas a gente observa na Câmara alguns vereadores do partido, como Gustavo de Carvalho, que mostram uma aproximação muito grande de doutor Pessoa. Gustavo participa de inauguração, de eventos ao lado do prefeito doutor Pessoa, e algumas lideranças do partido chegaram até a criticar essa postura do vereador. Não, isso é bobagem. Acho que ele deve participar. Eu tenho o Pessoa como meu amigo pessoal. O Robert, que eu vim aqui criticar hoje, com documentos, por tudo que ele disse indevidamente, eu vou entregar a vocês os documentos. Eu vou dizer e apresentando as provas. Né? Está aqui. Eu tenho ele como meu amigo pessoal. E repito, eu gostaria de vir aqui aplaudir aquilo que for bom. E o que não for bom, eu vou criticar como sempre fiz. Não pode ser diferente. A gente não tem esse direito. A Prefeitura de Teresina tomou uma decisão que foi o de revisar contratos feitos com organizações sociais, ou ONGs, para a manutenção de serviços sociais, como é o caso da Orquestra Sinfônica de Teresina, Balé da Cidade, o serviço de aulas de violão, sanfona, e isso gerou uma preocupação nos artistas. A Prefeitura, por outro lado, afirma que os contratos serão mantidos com os artistas sob outro modelo. Como é que o senhor avaliou essa decisão da Prefeitura? Gelson, esse foi o motivo maior de eu pedir para vir aqui hoje. E eu fiz um resumo para que a gente... O seu tempo é pequeno, o meu é grande, eu tenho um tempo que você quiser. E eu vou relacionar, antes disso, os fatos que me trouxeram. O primeiro é que quando a gestão assumiu a Prefeitura de Teresina, particularmente o vice-prefeito, muito poderoso, e é bom que tenha muito poder para fazer o que precisa ser feito, porque ele é vice-prefeito eleito legitimamente, ele é o secretário de Finanças, ele subordinou a comunicação às finanças, eu nunca vi isso, né? E até usa uma máscara da Polícia Federal que eu espero que espante os corruptos que ele disse que existe ao redor da Prefeitura. Não assusta as pessoas de bem, as pessoas honradas, isso não assusta. E a Polícia Federal é muito respeitada por isso. Então veja, quais foram os fatos que me fizeram trazer aqui e que encheu a minha medida. Em janeiro, logo a assumir, o vice-prefeito foi para a rua, para as redes sociais, para a imprensa, apedrejar as gestões passadas, particularmente o Firmino Filho. Está bem recente, foi em janeiro. Corrupção, condutas indevidas, improbidade administrativa, que ia estabelecer auditorias na prefeitura e que ia denunciar todos os malfeitos lá. Então, nós estamos em maio. Nós estamos praticamente no meio do ano e essas denúncias não foram divulgadas. Ou não fizeram auditoria, ou não encontraram o errado que foi denunciado de forma apressada lá em janeiro. Não tem procuração do Firmino. Firmino partiu. Mas se ele fez alguma coisa errada, que a alma dele pague por isso.
não defenderei o errado. Mas se não aparecer o que foi dito e levantado de forma leviana contra ele, eu serei defensor dele. Eu e muitos outros, ou que trabalharam com ele, ou que respeitam a sua memória. Pode ter certeza disso. Tá certo? Fatos. Eu estou falando de fatos. Logo depois, eu acho que eu vou fazer uma brincadeira, mas é isso mesmo. É natural, principalmente em cidade interior, quando um adversário ganha a eleição, eu vou desconstruir e desfazer tudo que ele fez, bem feito ou mal feito. Porque meu nome, a minha vaidade, o meu poder, assim determina. Teresina não. Teresina é uma cidade grande, é a capital do estado. Tem quase 900 mil habitantes. E Teresina é diferente. Então, se é para destruir o que tão dificilmente se construiu e tão demoradamente se construiu, destruir é muito fácil e rápido. É muito rápido se destruir. Então, quais são os fatos que foram divulgados e foram feitos, praticados? Primeiro, a suspensão do convênio com a Fazenda da Paz, que começou com Dom Miguel lá nos anos, sei lá, quase 30 anos atrás, e que eu participei desse início, dessa luta do Célio, lá na Fazenda da Paz. Para combater os dependentes químicos. Só sabe o que é um dependente químico a família ou um amigo que tem um dependente químico próximo. Foi suspenso esse convênio. Lá foram demitidos 43 pessoas. Em plena pandemia, pais e mães de família ganham salário mínimo. Nós estamos falando de pessoas mais frágeis. Não é de gente rica. Estamos falando das pessoas frágeis. Ele foi obrigado, o Célio, a demitir 43 pessoas. Depois, o Célio, a Fazenda da Paz, cuidava do restaurante popular ali no Mercado Velho, que foi construído na minha gestão, para dar comida para quem? Para os que mais precisam, para os que passam fome, principalmente os ambulantes. Então, lá eles forneciam a média de 1.000 refeições por dia. Como é que era feito esses contratos? Que é um dos pontos que é colocado, né? O shopping, Gelson, ele tem uma personalidade jurídica, tem um conselho com representantes dos ambulantes, da prefeitura e do CDL, do Clube de Direito Logístico. Então, eles administram o custeio e tal, porque a prefeitura não tem despesa lá. Mas é um lugar que pertence à cidade, à prefeitura. O patrimônio, eles estão lá incomodados. E o restaurante popular seria uma extensão do próprio shopping para atender essa população com vida mais difícil. Pois bem, a prefeitura de Teresina suspendeu o contrato com o restaurante popular e 1.000 pessoas que antes almoçavam de forma digna, matavam a fome, o restaurante está fechado. O restaurante popular de Teresina está fechado. Onde é que essas pessoas estão matando sua fome? Eles comiam, pagavam lá em torno de R$ 3,15, em torno disso aí, e a prefeitura dava uma pequena ajuda, saia em torno de R$ 5,00, um almoço para comer à vontade. Comida de qualidade, com nutricionista e tal. Isso acabou. Tinha um subsídio? Espécie. Não sei, eu não sei te dar informação. Mas está fechado, tá certo? Não existe comida para essas pessoas. Segundo fato, Vila da Paz. Bem aqui perto de vocês. A Vila da Paz foi construída por um padre italiano, um missionário, chamado Pedro Balzi. A Prefeitura de Teresina suspendeu o contrato na área da educação e eles foram obrigados a demitir. Lá tem 2.300 alunos. Repito, 2.300 alunos. Foi visitado pelo secretário Noga, que eu acho um grande gestor, o secretário da Educação, o Noga. Ele visitou pessoalmente, mas a decisão não foi dele. Lá tem 2.300 alunos e suspenderam o contrato. Eles tiveram que demitir agora, recentemente, 60 pais e mães de famílias administrativos que ganhavam o salário mínimo. Salário mínimo. Qual a consequência? Todas as atividades esportivas foram suspensas, todas. Todos os projetos extracurricular, extraclasse, estão suspensos. Isso não é fazer gestão para proteger os mais humildes. São pessoas bem aqui da Vila da Paz, aqui pertinho. Doutor Silvio, só para tentar entender, na verdade, o poder público não seria, na verdade, usando o argumento do própria Prefeitura de Teresina na atual gestão, o responsável por fazer isso através da Secretaria Municipal de Educação, no caso das aulas da Vila da Paz,
não seria a maneira mais correta de fazer, ou existem modalidades de contrato que permitiriam esse tipo de parceria? O vice-prefeito informou até aqui, complementando esse questionamento do Joelson, que a prefeitura, nas gestões tucanas, terceirizou a prefeitura. Isso é uma maldade sem limite. É porque ele não conhece ainda a prefeitura de Teresina, talvez não conheça a cidade como ela é, e não conheceu um homem do tamanho do padre Pedro Bausa. Lamento profundamente que uma autoridade pública, vice-prefeito da cidade, tenha coragem de dizer uma asneira dessa. Isso é uma asneira dessa, uma agressão. É porque lá, Elivaldo, Joelson, Teresina, lá tem o padre Pedro fez atividades na área da saúde, na área da ação social, tem cerca de 600 crianças em creches, tem ensino, até o ensino médio, ensino profissionalizante, tem várias atividades. E quando você encontra uma instituição da importância da Fundação da Fundação da Paz, ela faz melhor. Então, a Fundação da Paz, nesse convênio, contrata as pessoas do nível administrativo, e a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado dão os professores. Os professores são professores da Prefeitura ou do Estado. São quatro turmas da Prefeitura e uma do Estado. E fazem bem feito. Fazem melhor que o poder público? Claro que faz. Não, eu não vou dizer porque a Prefeitura tem um ensino a melhor do Brasil e estão querendo destruir isso aí também. Premiadíssima. O Kleber Montezuma, pelo amor de Deus. Vamos aos fatos, não vamos com conversa e querer politizar uma coisa que não cabe. Isso se chama patrimônio cultural de uma cidade. E a educação, para mim, é a maior obra de qualquer gestão. É bem aqui. Vão visitar lá para vocês verem. O Rubem, a Toninha e tantas pessoas que ao longo de muitos anos trabalharam com o padre Pedro. Uhum. Sobre os músicos, a Prefeitura de Teresina está alegando que quer estender um pouco mais o alcance de contratação de músicos, de oferecimento de bolsa. Eu vou chegar lá, Gelson. É porque eu estou pontuando os pontos. A ASA, eu recebi nesse momento, entrando aqui, porque foi suspenso também convênios lá na ASA. Recebi nesse momento, entrando aqui. Foram suspensos os projetos, olha lá, o projeto lá de Misericórdia, Casa de Acolhimento para Pessoas com Câncer, sem referência em Teresina. E vem de onde for, não é eleitor não, vem do Maranhão, vem de onde for. Pessoas pobres que não têm onde ficar. Esse convênio foi suspenso, mas a igreja está mantendo com recursos próprios dos seus fiéis e da própria igreja. Foi suspenso um programa chamado Levanta-te e Vem para o Meio. Trabalho com pessoas com deficiências, como surdos, mudos e outras com necessidades especiais, que foi implantado na minha administração. E eu sou responsável por isso, é por isso que eu estou aqui criticando e dizendo que não é desse jeito que se faz. Centro de Convivência para Idosos, lá no Vale do Gavião. O Centro de Convivência para Idosos do Jatobá, aqui no Angelim, aqui na saída para Palmeirais. Mas permanecem os projetos, isso aí foi mantido. A Casa Isabelê, mas teve um 50% de corte. O que é que a Casa Isabelê faz? Protege as adolescentes, as meninas, das agressões sexuais, das drogas. Em vez de estar na rua e se prostituindo, é a Casa Isabelê quem faz. E faz muito bem feito. É a igreja quem faz isso com recursos públicos. Houve um corte de 50% desse valor. Novos Meninos, proteção dessas crianças também desamparadas, 50% de corte. Projeto Integrar, 50% de corte. Lá de Santana, permanece na íntegra. O Lá de Santana é lá onde, ali na zona leste, que também protege as pessoas de rua. Isso aí foi mantido, né? Então, os CRAS também foram mantidos, né? O Centro de Assistência Social. Mas foram cortados. Então, vamos entrar no principal, que é a questão da cultura, que foi dito, as palavras foram ditas. E eu vou repetir aqui o que o Dr. Robert disse. Eu tenho as mensagens gravadas. Ele disse, né? E ele usou as seguintes expressões grosseiras. Que a cultura de Teresina era privatizada, que ia acabar com a picaretagem e os atravessadores da cultura da Orquestra Sinfônica do Palácio da Música, que fui eu que fiz na gestão. Portanto, eu sou responsável também por isso. O Palácio da Música foi construído por nós, na nossa gestão. Por quê?
Porque a banda 16 de agosto, que tem 53 anos, foi criada ainda na administração do Coronel Joffre, e a Orquestra Sinfônica, elas faziam seus ensaios num fundo de quintal. E isso não era digno. Então nós reformamos o mercado do Cajueiro, não é nem do tanto que merece, mas pelo menos é um lugar digno, onde a orquestra tem uma escola, inclusive, de formação de músicos, onde a banda 16 de agosto e outras manifestações da área musical. Então nós estamos falando de 140 músicos, que engloba toda a questão lá da Orquestra Sinfônica. São 140 músicos, são 1.940 alunos, crianças e jovens da rede pública de Teresina. Olha o tamanho do desafio. E o Balé da Cidade, que são 63 membros. Então nós estamos falando do universo e de pessoas humildes. Joelson, os músicos da Orquestra Sinfônica, eles ganham em torno de 1,5 salário, não chega a 3 salários mínimos. O maestro Aurélio Melo, ele é maestro dos melhores do Brasil, ele é gestor do Palácio da Cidade e ele é responsável por toda essa organização com esses movimentos culturais. Ele ganha R$ 4.882, com toda essa responsabilidade. Não me consta que o Aurélio seja picareta, que ele seja corrupto e que ele desvie dinheiro como foi insinuado. São essas palavras que foram usadas da gestão municipal. Porque no dia que o Aurélio for picareta e for corrupto, eu vou embora de Teresina. Porque o presidente é ele, Joelson. É ele o presidente. Ele preside claro a que ele é o associação presidente. atualmente. Então, o presidente, se não disse o nome dele, mas é ele. Agora, doutor Silvio, esse contrato ele não poderia ser feito direto com o poder público? R$400 mil para 146 eu vou dizer que não pode, eu vou dizer por quê. Mas eu vou dizer uma coisa mais grave. Preste atenção, eu vou repetir, olhando bem aqui para vocês. Uma das acusações que foi feita à Orquestra Sinfônica é que tinha uma contadora que ganhava mais do que o secretário de Finanças, não é? 3 vezes, sei lá. 12 mil, se não me engano. 12 mil reais. Não é verdade. Eu tenho aqui o documento, eu vou deixar com vocês. A contadora, que existe lá desde sempre, ela além de fazer a contabilidade, ela faz a folha de pagamento, está aqui a folha de pagamento que eu vou entregar para vocês. Ela ajuda na administração e ganha R$ 4.500 por todo esse trabalho. Olha o que eu estou dizendo aqui, a gravidade do que eu estou denunciando. Eu estou denunciando isso. A Fundação Cultural chamou o maestro Aurélio e disse que uma das formas de continuar com o convênio era que ele contratasse uma nova contadora e demitisse a contadora que estava lá. Presta atenção. Ele teria recebido essa orientação? Não. Foi dito a ele, o Aurélio, pessoalmente, pela Fundação Cultural, que uma das condições para continuar o convênio era demitir a contadora e contratar uma nova contadora. Quem é essa nova contadora? É uma senhora que eu não conheço, nem conheço a atual, que tem uma pessoa jurídica em Valença do Piauí, em outra cidade, e é a esposa de um dirigente da Fundação Cultural, Monsenhor Chaves. Eu estou dizendo o que o Aurélio me disse. Ele foi chamado e a ele foi dito, foi imposto que para continuar o convênio, teria que demitir a contadora atual, que tem a senha do Aurélio. O Aurélio não pega em dinheiro, a senha quem tem é a contadora, é quem administra o dinheiro. E que ele fosse obrigado a contratar uma nova contadora. O Aurélio ficou constrangido e disse não, ele não concordou, mas aceitou que fosse nomeada essa nova contadora, que não vai lá. Essa nova contadora, que ele foi obrigado a contratar com esse dinheiro do convênio, ela não trabalha na prática lá no Palácio da Cidade. Você quer mais do que isso? O senhor acha então que não é motivo, o contrato a mudança de natureza das contratações não é a razão da... Vamos para os contratos. Veja bem. Só pedir para o senhor ser breve, porque nós estamos... Tá bom, eu vou passar aqui. O Aurélio não administra a Orquestra Sinfônica de Teresina sozinho. Tem um conselho, está aqui. Inclusive da Ordem dos Músicos, da sociedade civil, está aí a composição do conselho. Não é o Aurélio que faz isso sozinho. Ele se submete a um conselho. Aqui está a rescisão contratual que eles receberam ontem. A rescisão de forma unilateral
pela Fundação Cultural. E aí eu pergunto o seguinte, como é que vai sobreviver 140 músicos e os demais membros do Palácio da Música? Contratos diretos. Ontem, está suspenso ontem, de forma ilegal, tá certo? De forma ilegal. O que é que vai fazer esse conselho? Não é o Aurélio que vai fazer, não. Esse conselho aqui vai entrar com representação pública no Ministério Público do Trabalho, é o primeiro passo. Segundo, se não tiver resposta, vai entrar com ação judicial e aí vamos ver que decisão já será tomada. Contratos diretos estão... Não, está pendente. Deixa eu terminar aqui. A lei, desculpa, Gelson. Por causa do nosso tempo. Não, é o tempo. Mas é fundamental que eu diga isso. Essa lei que criou a Orquestra Sinfônica é uma lei do meu tempo, 2008. Ela tem uma personalidade jurídica, ele é juridicamente correto, aprovado na Câmara Municipal e legitimamente gestor desse movimento. E todos esses movimentos culturais estão subordinados a essa pessoa jurídica. Esse dinheiro não é só para a Orquestra Sinfônica. Porque legalmente está constituído, eu vou te entregar aqui também. Uhum. E os amigos, que um decreto está sendo criticado da Orquestra Sinfônica, é para permitir que ela receba dinheiro de outros. Ora, a excrescência, isso é uma excrescência, dizer que vai ajudar os músicos, que vai pagar melhor, através de bolsas. Isso é proibido. A legislação trabalhista não permite pagar pessoa para prestar serviço de forma permanente através de bolsas. Isso é crime. É crime. Isso é querer enganar e subestimar a inteligência da gente. Bolsa se dá por um determinado período para qualificação profissional de qualquer natureza. Mas bolsa não remunera esse pessoal qualificado. Tá certo? Então aqui está tudo. E a folha de pagamento? A folha de pagamento está aqui por nomes, CPFs, está tudo aqui. Eu vou entregar para o Alivaldo para vocês apurarem. Muito bem. Eu já tive acesso eu já tive acesso à folha de pagamento, é de 146 nomes, né? São 146 pessoas, aí tem os custos. É de R$400 mil aproximadamente. O contrato não é de 600 mil, como foi dito, é de R$416 mil. São todos esses movimentos, bandas de agosto, orquestra sinfônica, 105 músicos. Orquestra sanfônica, violões, não sei o quê. E tem R$23 mil para manutenção de instrumentos. Sim. E custeio lá do Palácio da Cidade, que é feito por eles. Tá. Lídia Brito, por favor. Doutor Silvio, o senhor fala aí que não há irregularidades, não seria uma questão administrativa, então o senhor vê como outras lideranças tucanas que apontam aí uma motivação política por trás dessa decisão? Eu acho que é política. Agora, para destruir a cidade, Lídia, eu vou fazer uma coisa aumentada. Para construir uma cidade, que é uma construção permanente, é uma coisa difícil, é preciso ter humildade, ter equipe, nós tivemos boas equipes técnicas. Mas para destruir é muito fácil. Agora, para destruir o que nós fizemos, ele vai terminar. Primeiro, tem que fechar o HUT, porque foi feito por nós. Nós fizemos o HUT. E várias coisas que foi feito na rede de assistência televisiva. Então, vai ter que fechar o HUT, vai ter que derrubar o shopping da cidade, que nós tiramos cerca de 3 mil pais e mães de família nas ruas do centro da cidade, ou já esqueceram isso? E se quiserem, pode derrubar a ponte estaiada, porque também fomos nós que fizemos. Então, querem desconstruir a cidade? Desconstruam. Né? A cidade vai permitir? A população vai permitir isso? Está na mão da população. Doutor Silvio Mendes, quero agradecer ao senhor pela participação hoje aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado pela presença hoje aqui com a gente. Muito obrigado a você por ter aceito o meu pedido. Tá certo. Muito obrigado, doutor Silvio. Elivaldo Barbosa e Lídia Brito, obrigado aos dois.